Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pérolas do Imobiliário, o podcast que conecta você aos bastidores e o dia a dia do nosso mercado. E aqui o time de corretores, eu, Simone Osório, Felipe Zeni e a Josi Tonin. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Simone? Não podemos deixar de falar do nosso amigo Michael, da empresa Gasperim Pilati. Que honra, pessoal. Muito obrigada. A honra é toda nossa, pode ter certeza. Que a Gasperim Pilati está no mercado há 17 anos, me corrija se eu falar alguma coisa errada, e só vem melhorando, só vem ampliando, só tem crescido, né? Tanto no método construtivo, quanto nos projetos, quanto na maneira de tratar os corretores, o respeito, a amizade, o companheirismo em cada venda, sempre presente com a gente. Muito obrigada, Michael. De novo, pessoal, uma honra estar aqui hoje com vocês conversando um pouco sobre o mercado imobiliário. Para mim, sempre é muito importante esse mercado que realiza sonhos, né? Não é só vender imóveis, é entregar sempre um serviço de qualidade e realizar o sonho dos nossos clientes. Rapidamente, eu sou Michael Barbieri, eu faço a coordenação comercial da Gasperim Pilati. Gasperim Pilati, empresa essa que tem 17 anos de mercado. Nós já estamos na nossa terceira obra na cidade de Farroupilha e muito bem estabelecidos com a parceria de vocês corretores. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Amém. Muito obrigado, Michael. Michael, aquela pergunta clássica que todo mundo sempre chega assim e pergunta pra gente. Felipe, Simone, Josi, como é que é a questão ali dos empreendimentos? Vale mesmo comprar na planta? Como é que é essa questão de valorização? Como é que é a questão de aquisição da planta? Consegue passar para a gente, passar para os nossos ouvintes, como é que é essa questão? Essa é a nossa especialidade, né, Felipe? A Gasperim Pilati hoje, eu tenho orgulho de dizer que 100% dos nossos empreendimentos são vendidos em período de obra. Então eu consigo expressar com bastante propriedade o quanto é bom comprar na planta e vantajoso, tá? Eu estou fazendo essa parte comercial da construtora há 6 anos e meio e nesse período todo a gente já entregou 10 empreendimentos. Nesses 10 empreendimentos, até hoje, eu não vi nenhum cliente que se queixou do investimento. Justamente porque é o tijolo, né? É o material de construção. Todo dia o material de construção está aumentando. E mais importante do que isso, eu sempre falo para todos os nossos parceiros, tem cada vez mais gente no mundo e menos lugar para se morar. Então, o que hoje tem nesse terreno aqui na frente, daqui 10 anos, obviamente, vai estar muito mais valorizado, porque ele vai ser um objeto de desejo, porque vai ter muito mais pessoas no mundo e menos lugar centrais para se morar. Então, o investimento na planta é sempre muito saudável, sempre, obviamente, escolhendo empresas sérias, empresas que trabalhem com patrimônio de fixação, incorporação imobiliária, justamente para entregar, de fato, uma segurança para esse cliente e uma garantia do investimento rentável para o futuro. Até falando um pouquinho mais sobre o investimento na planta, hoje os nossos empreendimentos, eles nascem com uma estratégia para rentabilizar de fato esse investimento do cliente de vocês. A gente tabulou por muito tempo todas as nossas obras, a primeira unidade vendida até a última unidade vendida, para criar estratégias estabelecidas de aumento de tabela conforme percentuais de venda de cada empreendimento. Fazendo com que quem aposte no início conosco tenha uma valorização pelo menos de 40%, 45% durante todo esse período de obra. E é isso que a gente, como empresa, quer de fato entregar para os clientes de vocês. Deixa eu fazer uma de advogada do diabo, né? Então, até duas coisas. Uma, a gente teve um período de pandemia, onde vocês lançaram, né, um excelente empreendimento ali em Farroupilha. E ele era… a gente entendeu que a valorização dele foi bem diferente. Talvez não tenha sido tão assertivo para a Gasperim como construtora do que para quem comprou. Foi muito mais assertivo para quem comprou ter feito a negociação, porque estava subindo demais o material, né? O aço foi uma loucura, né? Então se ouviu assim que para quem comprou e comprou antes tinha feito um bom negócio, mas que estava difícil para a construtora conseguir manter, né? Então fala assim, porque a gente fala do investimento lado bom para quem compra, mas é sempre bom para quem vende comprar antes? Simone, sabe o que eu te digo? Primeiro que o Atrium Farroupilha, ele foi um desafio para nós. Porque foi o empreendimento que a gente lançou por meio de uma live no meio da pandemia.
Realmente, estava todo mundo em casa. Eu lembro até hoje que a live que a gente fez para lançar o empreendimento, a gente tava de máscara na frente da maquete, fazendo a live para o pessoal, para falar do empreendimento. Mas realmente nós, como empresa, a gente precisava acreditar no mercado, indiferente do período que estivesse acontecendo. Óbvio que se eu te falar que o resultado que nós esperávamos no Atrium Farroupilha foi alcançado exatamente do jeito que a gente queria, eu tô sendo desonesto, porque a pandemia realmente teve um reflexo no custo do material muito grande, consequentemente diminuiu o nosso resultado. Só que aí a gente olha por dois vieses. E por isso que para a construtora hoje é muito importante vender na planta. Porque a gente não olha só para o lucro líquido final da obra. A gente olha para o retorno sobre o capital aplicado. Então, quanto mais eu vendo, mais eu trabalho com o dinheiro do cliente. E isso acaba fazendo com que o meu desprendimento financeiro como empresa seja menor. E acaba aumentando o meu retorno sobre o capital aplicado lá no final da obra. Então, mesmo que a gente não tenha tido um resultado de lucro líquido esperado, ele foi um resultado bom para a construtora porque ela conseguiu ter liquidez num momento que era muito incógnito para todo o mercado, né? Ninguém sabia o que de fato ia acontecer e muita gente estava com medo de lançar seus produtos. A gente lançou, teve sucesso, trabalhou com o dinheiro do cliente, entregamos uma belíssima obra e os clientes estão felizes também porque valorizou os empreendimentos. E assim, faço até um adendo aqui agora especial. Esse cliente ficou tão feliz no Atrium Farroupilha que isso virou um case para o nosso novo empreendimento. Nós já tivemos 4 clientes do Atrium Farroupilha que reinvestiram conosco agora no novo empreendimento Vegas. Então... Sim, com certeza. É um boca a boca, né? É a melhor propaganda que existe, porque ele comentou do que ele fez, ele falou para os amigos acreditaram e estão comprando a ideia. E aí, Josi, a gente entra em tudo que a Simone falou antes. O resultado, Michael, foi o esperado? Não. Mas a gente colhe frutos até hoje daquele resultado, mesmo que ele não tenha sido tão significativo quanto a gente esperava. Assim como quem comprou, né? É um dos poucos imóveis que valoriza muito mais do que os demais na cidade, né? É que tu vê o nível da construção, né? Hoje a gente tem muitas construtoras que vieram a Farroupilha e hoje elas não retornaram. Por quê? O cliente fez 96 unidades de um empreendimento. Tu vai lá, tu vai visitar teu amigo, vai fazer a janta lá para conhecer o filho dele. Tu vai chegar, tu vai olhar, como é que é o acabamento? O acabamento a desejar. Aí tu já vai lá e fala com um amigo teu numa janta. Tu comprou um Atrium, comprou um Accords ali da Gasperim, sim, comprei. Então, como é que é a qualidade? Cara, compraria de novo. Então, ele mesmo vende o material para ti. Então, a Gasperim tem esse ponto aí que é excelente, né? E Felipe, eu vou te dizer, eu fui corretor de imóveis em Caxias do Sul. Então, o meu início no mercado imobiliário foi como corretor. Tá? Eu que levei a Gasperim Pilate construir em Caxias do Sul, que comprou o terreno com nós, o do Prime San Vito, lá perto de Iguatemi, e fizemos a exclusividade do prédio inicialmente. Quando o Jefferson me convidou para fazer a parte comercial, ele me disse uma frase, Felipe, que isso fica para mim até hoje e é o que eu levo, não só para as imobiliárias, mas também para os nossos clientes. Ele olhou para mim e disse, Michael, nós, Gasperim Pilate, nunca faremos nada que a gente não gostaria de morar. De novo, eu volto porque eu comecei falando, a gente realiza sonhos. E aí, se eu te entrego um produto lá no final, que tu ficou 3 anos esperando, e esse produto deixa a desejar gritantemente, eu tô destruindo teu sonho. É triste falar, mas é uma realidade. Sim, com certeza. E desde o momento, eu posso dizer que quando eu comecei como corretora, um dos lugares que eu fui visitar foi justamente o Atrium Farroupilha com você. E o suporte, o encantamento do cliente... Eu senti o encantamento que o cliente teve naquele momento de conhecer a estrutura, de ver a obra como estava sendo construída, de você falando com a paixão que você tem sobre o imóvel que você está apresentando. É um amor que passa não só pelo cliente, pelo corretor, mas é transmitido na visitação que é impossível tu não sentir um amor por aquele imóvel. E a qualidade de cada detalhe que vocês cuidam na hora de apresentar os projetos pra gente, cada pequeno detalhe que vocês pensam, é porque vocês estão preocupados mesmo. Não só com o cliente, mas com a gente fazer um bom negócio, apresentar aquilo como um bom negócio mesmo pro cliente. E, Josi, complementando até o que tu tá falando, tá? A gente tem tanta paixão porque a gente constrói junto com vocês. Sim. Como vocês podem ver o Vegas hoje, que a gente tá lançando em Farroupilha. O Vegas, quando chegou na mão da Gasperim Pilate, ele era um prédio com 2 apartamentos por andar,
de 190 metros cada um, tá? Ele era outra concepção de projeto. Quem que mudou esse projeto? Foi o Michael? Não, não foi o Michael. Foi cada parceiro imobiliário que a gente foi visitando, conversando e entendendo a demanda da cidade de Farroupilha. A gente não faz o prédio para nós. A gente faz o prédio para realizar o sonho das pessoas que querem morar. Sim. Então, quem está na frente falando com essas pessoas? Vocês, corretores de imóveis. Então, Sim. o Vega só é um sucesso justamente também pelas dicas e conselhos de vocês que nos ajudaram. Hoje que a gente fala de Vegas, né, que a gente sabe que vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso, são mais de 40% já de imóveis negociados, né? Então tem a possibilidade de você adquirir, né, seu Vegas aí com a gente. A gente sabe que o Vegas, entre todos eles, da Gasperim, a gente consegue fazer também uma personalização também do imóvel, né? Alguns são 4 unidades por andar, então a partir de 84 metros quadrados, a gente consegue administrar como vai ser feito, né? A própria Gasperim, ela dá as opções de pisos, todos os acabamentos que o cliente pode colocar dentro do empreendimento ao longo da construção, né? E aí pode ser tudo analisado. Essa parte também vale salientar, né? A Gasperim tem também um escritório, acredito, né? Que Isso. vai passar todos os modelos técnicos, tudo para o cliente. Tu conseguiria explicar para a gente como ficaria isso para os nossos clientes, para o pessoal entender mais a ponta de linha, assim, ponta de fio? Felipe, como eu sempre falo, nós vendendo na planta, a gente está trabalhando com isso aqui. Um pedaço de papel. E a gente trabalha muito com o lúdico do nosso cliente, né? A gente não tem nada materializado para ele tatear e tocar. A gente entendeu durante todo esse tempo de Gasperim Pilate que quanto mais artifícios eu conseguir entregar para o meu cliente, para ele deixar a planta do apartamento dele, o imóvel dele com a cara dele, mais facilidade e mais tranquilidade de venda eu vou ter. Então, esse processo de personalização, para nós, ele virou muito saudável. Hoje a gente tem uma arquiteta dentro do escritório, que é a Andressa Escotá, que ela cuida de todo esse processo de personalização com o cliente. Obviamente que o cliente que quer fazer um projeto de interior do apartamento dele, ele recebe um manual de personalização, onde ele entrega para a arquiteta que vai fazer o interior do apartamento dele e coloca a arquiteta dele em contato com a nossa. A nossa faz todas as conferências de execução de obra e entregamos o apartamento para o cliente de você só entrar e montar móvel, tá? A gente identificou isso nas primeiras obras de médio padrão, médio alto que a gente entregou, que foi o Portofino lá em Garibaldi, o Malbec em Bento Gonçalves, o Residencial Palladium também em Garibaldi e o Veneza em Carlos Barbosa. A gente percebeu que depois da entrega, a obra ficava em reforma por 6 a 8 meses. E isso dava muito trabalho para nós. Porque o cliente queria saber se podia mexer na parede. E daí ele ligava para o meu engenheiro, e isso e aquilo. E nós tínhamos que ficar dando respaldo. A gente entendeu que era muito mais fácil fazer isso antes. E entender tecnicamente, pedir para o cliente ter uma arquiteta para ajudar a montar o interior dele e a gente já fazer isso sob demanda, para entregar o produto finalizado para o cliente entrar e montar móvel e morar. Então esse sim para mim, tá, Felipe, de fato, é o nosso grande diferencial como empresa. É entregar uma personalização para o cliente de vocês. Buscando o mais próximo possível do sonho deles. Exatamente. De verdade. Vocês começaram com o programa Minha Casa Minha Vida, até começaram lá em Farroupilha, foi esse o projeto, né? E hoje vocês são ecléticos, né? Tanto na parte construtiva, hoje com médio alto padrão, e até mesmo em locais, serra e vai até o litoral, enfim, né? Para cada cidade, um estudo diferente. E como fica esse Minha Casa Minha Vida? Foi uma experiência boa? Pretendem fazer uns imóveis até 350 mil? Simone, foi uma construção muito importante para Gasperim Pilate. Até brevemente, para não me estender muito, os dois sócios, o Jefferson Gasperim e o Sidney Pilate, eles são de famílias humildes, né? O Pilate, ele era o pedreiro, o Gasperim era o servente, e foi assim que iniciou a Gasperim Pilate, com os dois estudando na Unicinos. Legal. Então, tu pega dois rapazes com muita vontade e sem muito recurso, o Minha Casa Minha Vida, ele foi a opção mais assertiva para eles naquele momento, justamente porque eles entenderam que se eles tivessem uma empresa com gestão bem estabelecida e, de fato, uma pontualidade de obra e também uma gestão de vendas interessante, eles teriam o apoio e o recurso da Caixa para tocar a obra. Sim. Chegou num momento da construtora, e aí a gente cita de novo o que a gente já falou antes, que foi a pandemia, que a gente tinha o Prime San Vito em execução,
que foi o nosso último produto dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que era lá em Caxias do Sul. E a gente entendeu que acabou que não ficou mais viável para a Gasperim Pilati trabalhar com o Minha Casa Minha Vida pelas limitações de fato do banco, tá? Então hoje a gente não olha mais para esse nicho como uma oportunidade, porque a gente se estabeleceu de fato no médio alto padrão. E aí sim, tu me pergunta, Michael, tem demanda para esse produto em Farroupilha? Gigantesca. Eu acredito que se alguém abraçar esse nicho de mercado, vai ter um sucesso absurdo. Só que hoje a Gasperim Pilati, ela se estabeleceu no médio alto e a gente pretende ficar no médio alto até para não criar expectativa. Porque tu entende, Simone? Vamos lá, eu tô lançando um Vegas, ele tem um padrão de acabamento. Eu vou lançar um Minha Casa Minha Vida, ele tem um outro padrão de acabamento. Daqui a pouco esse cliente que tá me comprando meu Minha Casa Minha Vida vai me esperar o acabamento do Vegas. E isso me traz um problema. Então a gente hoje olha só para o médio alto padrão. E falando um pouco de pesquisa, cada cidade tem sua pesquisa específica. A gente demorou 2 anos e meio para fechar o primeiro terreno em Torres, justamente porque a gente quis fazer uma noção total e uma pesquisa geral do mercado lá, para não errar, para entrar com um produto assertivo, onde os corretores comprem a ideia também, porque vocês são nossos primeiros clientes, né? É o corretor de imóveis. Sim. E como é que foi a experiência de ir pro litoral, Michael? Fantástica. Um mercado pujante, tá? Muito desafiador também. E a gente só foi para lá por conta de ter um nome e parceiros estabelecidos na Serra. E aqui eu dou um dado bem interessante para vocês, tá? Que nossa primeira obra em Torres, o Lume Residencial, a gente hoje tem 34 unidades comercializadas de 47 no prédio. Então ele já é um sucesso para nós, a gente está na 10ª laje. Dessas 34 unidades vendidas, apenas 8 foram por imobiliárias de Torres. O resto foi todas na Serra. Justamente pela pesquisa que a gente fez. Porque o cliente está aqui. O cliente está aqui. E aí qual que era a dificuldade do corretor da Serra vender o litoral? É que não tinha o que mostrar. Então hoje, com a Gasperim Pilati lá, o cliente de Bento, ele pode ser atendido por uma imobiliária de Bento, ele pode ir ali no Atrium Bento Gonçalves, que é uma obra entregue, e conhecer toda a qualidade de obra da Gasperim Pilati, e um final de semana que ele vá para Torres só para dar uma volta, ele passa na frente do terreno. Entende? Sim, com certeza. Muito Ele já mais tem fácil todo o corretor. conhecimento e todo o suporte aqui, pertinho Exatamente. de casa. Pertinho de casa. No E sabe início- onde bater, né? Sim, Ali exatamente. em Garibaldi. Eu me lembro que no início ali, antes de eu me tornar corretor, eu me lembro que eu vendia material de construção. A gente já olhava a Gasperim crescendo, tudo, né? E eu via que era somente uma imobiliária ali que cuidava. Agora que eu vi que vocês foram pro litoral, eu vi que vocês trouxeram aquela questão do pessoal bastante do litoral, que é abrir para mais imobiliários e de realmente estar enxergando que é o pessoal do litoral aqui do sul que já começa, né? Vamos botar Capão da Canoa, ele já tem uma visão diferente. Santa Catarina, que ele já tem essa visão diferente. São Paulo, que eu tenho alguns corretores que eu conheço de lá também. Como é que essa questão da Gasperim de sair de uma exclusividade e abrir o leque para os corretores? Qual que é a visão que foi que a Gasperim viu que norteia mais abrir para o leque assim para vender mais? Felipe, eu começo falando disso, também falando da gestão empresarial que nós temos hoje dentro da Gasperim. Tá? Hoje, há 7 anos atrás, foi contratada a Somar Consulting, que é uma empresa de São Leopoldo, que implementou todo o processo de gestão Lean dentro do escritório. Gestão Lean é o método Toyota. É com isso que hoje a gente se embasa dentro da empresa. Naquela época, a Gasperim Pilati, ela era uma empresa mais enxuta. Tá? E quem fazia toda a parte do comercial era o próprio Jefferson Gasperim. O Jefferson Gasperim, ele é um cara muito sonhador e que tem uma ânsia muito grande de crescer e de alcançar novos mercados. Só que ele não tinha perna para isso, Felipe. Então, para ele, era difícil visitar imobiliária por imobiliária naquela época. Por isso que ele trabalhava com as exclusividades. Tá? Então, a gente teve algumas exclusividades em Bento Gonçalves e região, Carlos Barbosa, que na época era a Regi, que vendia para nós. A gente teve 2 exclusividades em Farroupilha, que foi o Acordes e o Atrium Farroupilha, já não era uma exclusividade 100%, tá? Ele tinha uma exclusividade de divulgação e de 80% das unidades, para nós começar a abrir o mercado de Farroupilha. E tivemos uma exclusividade em Caxias do Sul,
que foi na primeira obra nossa no Prime San Vito. Depois disso, com a gestão instaurada, a primeira solicitação do gestor, o Lauro, que estava implementando tudo, foi que a Gasperim Pilati criasse um setor comercial caso quisesse crescer. E foi aí que o Michael entrou. O Michael entrou na Gasperim Pilati para criar o setor comercial. A primeira coisa que a gente fez, Felipe, foi definir que não teríamos mais exclusividade. Então, fazem 6 anos que a Gasperim Pilati não trabalha mais com nenhum tipo de imóvel exclusivo. Então, a gente tem uma parceria com as imobiliárias. Por quê? Porque a gente definiu também que a gente não vai fazer venda. Então, a gente precisa das parceiras para ampliar os nossos campos de atuação. Porque assim, Felipe, vamos lá, tu desenvolvendo bem um projeto, tu consegue vender esse projeto com uma imobiliária só, certo? Mas, ao mesmo tempo, a Simone, ela pode ter o melhor terreno de Farroupilha para o próximo projeto. E se eu não sou uma empresa que tem um mercado aberto para a Simone poder trabalhar, ela nunca vai trazer aquele terreno para mim. Sim. Porque eu sou exclusivo do Joãozinho. Entendeu? E melhor, quando tu passa o nicho e tu sai do Minha Casa Minha Vida, que a gente falou antes, e começa a trabalhar com médio alto padrão, vocês corretores de imóveis, vocês não vendem imóvel, vocês vendem serviço. E o corretor que entende isso, Felipe, ele consegue fidelizar o próprio cliente, tá? Vou dar um exemplo. Nós temos um grande cliente nosso que comprou 2 unidades no Atrium Farroupilha, agora comprou 2 unidades no Vegas e ele comprou com uma imobiliária de Caxias do Sul, com a Exemplo Imóveis. Por quê? Porque ele é cliente do Adriano, corretor do Exemplo. Ele não quer comprar com mais nenhuma imobiliária. Esse cara nunca compraria da Gasperim Pilati se a Gasperim Pilati fosse uma empresa exclusiva. Então, foi justamente por isso que a gente ampliou o âmbito de atuação. Não foi só pelo litoral, foi justamente para crescer. A gente é uma empresa que quer crescer. Tu deixa um gancho agora, Michael, para uma pergunta que não quer calar, né? Existe muita procura de pessoas que tentam comprar direto da Gasperim Pilati sem ir até o corretor, porque a Gasperim Pilati tem uma qualidade única, pelo menos aos meus olhos e até onde eu conheço, que é de valorizar o corretor. Vocês não vendem direto. Exatamente, Josi. E isso fica claro em todas as negociações, em todos os empreendimentos que vocês fizeram. Mas qual é a busca desses clientes, mesmo sabendo ou não sabendo? Porque eles sempre tentam, né? Sempre tentam. E tem bastante vantagem, demanda. Às vezes, só para dizer, eu fui e comprei direto. Gente, eu já passei por tanta coisa. E o valor é o mesmo. E o valor é o mesmo. Solta uma história aí boa que a gente tem de cliente. Uma pérola. Bem rapidinho, então, para vocês saberem uma história bem legal, tá? Que às vezes o cliente nem compra direto, mas ele quer se vangloriar também em outros casos, tá? Teve uma fatídica situação no mercado de Carlos Barbosa, um tempo atrás, que o cliente comprou conosco, né? Uma cobertura, junto com uma imobiliária, obviamente, de Carlos Barbosa. E ele estava sendo atendido também por uma outra construtora, certo? Mas daí ele estava falando com a construtora, não com a imobiliária. E um dia, essa construtora teve um evento com essa imobiliária, certo? E a pessoa da construtora abriu o celular e disse, olha só, a Gasperim Pilati, que fala tanto que vende direto, olha aqui a mensagem do meu cliente. A mensagem do cliente realmente estava, comprei da construtora Gasperim Pilati. E daí a corretora olhou para aquela mensagem, olhou para a foto do cliente e disse, sim, fui eu que vendi. Então isso reforça para nós cada vez mais essa parceria que de fato a gente tem com o corretor. E José, é muito, muito legal isso, porque a gente vê o engajamento do corretor em cada projeto nosso. Tá? Eu, como fui corretor, eu defendo muito, de fato, a profissão corretor de imóveis, só que ao mesmo tempo eu faço aqui um adendo que quem deixa a profissão de imóveis ser como está hoje, não é nem você, gente, é de fato a regulamentação dela, né? Que a barreira de entrada é muito baixa, os corretores veem o Felipe amanhã trocando de carro, as pessoas, né? E dizem, nossa, que fácil que é ser corretora, vender imóvel, vou virar corretor também. Exato. Né? E daí descredibiliza muito a nossa profissão. Nossa, porque eu me incluo como corretor. Sim, porque desde sempre, tu entrou no mercado antes do que nós, vamos dizer assim, a gente tem que saber de marketing, de comportamento social, a gente tem que entender
de leis, a gente tem que entender de contabilidade, de todos os fatores que vão, o que está previsto para o futuro, o que aconteceu no passado. É um âmbito muito grande. E o Cresci em si, o curso em si, não nos prepara para isso, é o dia a dia, porque cada venda é uma experiência nova. E cada venda que a gente tem, eu acho que não vale quantos anos tu tem de corretor, mas quantas negociações você realmente fez. Que isso que te dá uma bagagem. E preparação, Josi. Preparação, estudo, dedicação, qualificação. De novo, a gente não vende imóveis, a gente vende serviço. E o corretor que só olha a grama do vizinho, né? Que tá sempre verde, isso aí não vai pra frente, né? Porque vai ficar sonhando o sonho dele, né? Não sabe se ele comprou em 36 vezes parcelado aquele carrão, mas tá lá com o carrão. Mas ele almeja ser igual. E aí não pensa em como trabalhar para ser melhor, mas como ser como o Felipe. E Simone, às vezes não sabe que o Felipe ficou de noite, às 9 horas da noite, visitando o cliente. Fim de semana. Isso aí, não sabe que ele estava lá dor. estudando, se dedicando, crescendo como profissional, entendendo de técnica de venda, se preparando para atender bem o cliente, para prestar o serviço dele. O imóvel é consequência de um serviço bem prestado. Se a gente tivesse uma regulamentação forte na profissão e todos os corretores se prontificassem a prestar o melhor serviço possível para o cliente, ele não ia querer procurar direto, porque ele ia se sentir muito mais seguro em ter um intermediador no meio. Vamos lá, tu compra talher no mercado. Quantas comissão dentro daquele talher que tu pega no mercado tem lá embutida? Diversas, né? Tem do representante da Tramontina, tem do distribuidor, tem de não sei quem. E tu paga feliz, porque o serviço foi bem prestado. Chegou na prateleira. Sim. Certo? Isso aí. Então, é a mesma coisa. A nossa peneira tá muito A aberta. questão que o Michael falou da nossa profissão é justamente isso. O pessoal que vem de fora, ele tem uma ideia na cabeça que ele saiu, por exemplo, muitas vezes de uma empresa e quer iniciar como corretor. E o corretor em si, ele não tem salário. Ele vai entrar numa imobiliária, ele vai ganhar uma porcentagem X, na outra vai ganhar uma Y. E daí ele acha que hoje em dia, vamos supor assim, a gente vai vender um imóvel de médio a alto padrão, todo mês, vai correr, vai fazer tudo, vai vender 3, 4 coberturas. E essa fatia do Que bolo... alegria. Todo mundo quer. Então tu pensa assim, hoje em Farroupilha a gente tá com mais de 100 corretores, né? Para vender um imóvel. Então é um cliente que quer comprar aquele imóvel. Então tu divide isso com 100 pessoas. Entre 100 pessoas, por exemplo, um deles vai ser o sorteado que vai vender. Mas até lá, é aquela que o Michael falou. O cliente não vai comprar com aquele cliente, aquele corretor que vai estar... às 9 horas eu vou na imobiliária, meio-dia eu saio, 1 hora eu chego e 6 horas eu tô indo embora. Ele vai comprar com o cara que vai estar no sábado de noite, junto com a namorada, indo assistir um filme e o cliente vai estar com o celular respondendo o cliente. Exatamente. É bem relativo, né? E tem aquela questão de honorários também, que o pessoal acha... Nossa, vou estourar. Vou ficar rico. Mas o pessoal vem despreparado e a gente vê que dá um rodízio muito grande. Às vezes a gente olha... Tá olhando numa outra imobiliária, daí tu vê um rodízio de cadeira, que a gente chama, né? Vai na outra, que nem a Simone falou, a grama é mais verde. Mas na verdade, tu tem que estar fazendo o teu serviço e não pode parar. Agora, Felipe, se não se dedicar, pode bater em 10 imobiliárias, pode passar por 10 cadeiras diferentes, que vai ser sempre a mesma igual, coisa. né? A Gasperim ainda é uma construtora que paga no ato, né? Então, vamos agradecer, né? Vendeu, recebeu. Agora, na nossa realidade, tem muitas construtoras menores, né? Ou, de repente, uma venda de um sobrado, que depende de um uma financiamento. Política diferente, uma política né? diferente. Que, normalmente, tu até vende, tu assina o contrato. Mas, efetivamente, tu vai receber daqui a um ano. Ou quando sair o financiamento, né? Então, o pessoal que está entrando não está preparado para isso, né? E outra coisa, eu e o Felipe não vamos longe. A gente está negociando com uma cliente nossa há mais de um ano. Estamos há um ano. Então, fez mais? Lembra que a gente olhou ontem, era... E ontem a gente conseguiu. Ontem a gente fez a proposta e hoje de manhã, antes de vir aqui, a gente conseguiu martelar. então, a gente está brindando as vendas de vocês também. ano, né? Então, e aí? Parabéns. Mas, enfim, é uma geração de dúvidas que vai acontecer numa negociação. Tu tem que ter preparado para apresentar financiamentos de imóveis novos, imóveis usados, terreno em construção, terreno. As regras estão mudando dia a dia dentro da Caixa, dentro de todos os bancos, né? A gente não trabalha muito a questão de financiamentos com a Gasperim, né? Mas
é uma necessidade a gente ter esse conhecimento bem Tá na louco. ponta da língua, né? E se manter atualizado com isso é absolutamente difícil nos tempos atuais. Porque diariamente a gente vai na caixa e a própria gerente tem uma surpresa de algo novo que tá acontecendo que nem ela não esperava que fosse acontecer e cai a venda inteira. E dá pra se dizer que isso aí é o básico. Hoje em dia, um corretor que não sabe falar sobre financiamento bancário habitacional ou uma própria, vamos dizer, uma negociação de uma construtora, não tá estudando nem teu produto. Não, É isso aí. exatamente. Entra na facilidade, então vamos antecipar um pouco, a facilidade da Gasperim do financiamento direto, né? Então a gente, neste momento de obra, a gente não entra com financiamento caixa, mas tem uma facilidade do financiamento direto. Que daí também vem aquela questão assim, ó. Nesse momento, acho que a maioria das vendas é para investidor. É um bom negócio a planta, daí eu vou passar o meu ponto de vista, para quem tem uma boa parte da entrada. Porque aquele cidadão que está com dinheiro contado, que os 20% que ele teria que dar na hora de financiar, ele vai dar ao longo do período, vamos supor, não é atrativo para ele, porque ele paga o INCC. Às vezes ele acha que, não, vou parcelar a entrada. Tá, então eu posso dar um pouquinho e parcelar a entrada. Que é a pergunta que a gente tem muito, né? Numa situação dessas, eu posso... Quanto que eu tenho que dar de entrada? Tá, então eu posso parcelar? Até pode, mas no final, no contar, vai ser inviável para ti. Não vai ser um investimento que vai valer a pena, porque tu tá pagando. Diferente quando tu tem, né? O inicial, um capital que tá ali, não, eu vou investir, vou colocar o capital e o rendimento, ao invés de estar no banco, vai ser o rendimento da própria obra, né? E isso aí, às vezes, as pessoas não entendem quando a gente fala, no teu caso, é melhor tu comprar um pronto, quem sabe, ou alguma coisa, não é tão boa a construção, né? Para começar, que não é 20%, né? Nós temos um percentual maior até a entrega da obra, né? Isso, principalmente com nós, né? No nosso caso, No nosso caso, a gente trabalha com 60% de recebimento em obra, justamente para o cliente buscar a parte do financiamento só no final, né? Então, ele consegue financiar banco, sim, 40% lá na entrega das chaves. E a grande vantagem da nossa flexibilização de pagamento é, de fato, a programação do cliente. Sim. Porque hoje, como vocês mesmos falaram, a dificuldade do financiamento bancário ela está cada vez maior, né? A gente tem muitas políticas que ficam mudando e alternando mês a mês, dia a dia, e isso acaba até sendo um empecilho para vocês que estão trabalhando diretamente no negócio imobiliário. Com a Gasperim Pilati hoje, o cliente vai se preocupar com o financiamento daqui 4 anos, quando a gente estiver entregando a obra de fato. E aí vocês, corretores, vão ter que estar atualizados também, tá, Josi? Sim, porque com vocês certeza. vão ajudar o cliente que vocês venderam lá no final, né? Mas isso que tu falou, Simone, faz todo sentido em relação a financiar e entrada parcelada. Sempre, quando a gente fala de investimento no mercado imobiliário, quanto mais tu conseguir dar de entrada e deixar menos saldo corrigindo INCC, mais potencial de valorização tu vai ter. Isso é óbvio, tá? Eu, como construtora, em todas as nossas obras, a gente prevê sempre um aumento de 40% dos nossos imóveis, sem contar correções, desde a primeira unidade vendida até a última. Mas sim, se eu der 20% de entrada, eu vou ter 80% corrigindo e 100% valorizando. Obviamente. Que é como muitos chegam em nós, né? Nessa mais cru, né? Assim como o financiamento 100%, assim como a facilidade, né? E acabam botando no mesmo bolo tudo, né? Então... Mas assim, Simone, ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Para um casal jovem que quer morar bem, num lugar legal, que tem uma programação financeira interessante, que não está olhando para aquele imóvel só para investimento, mas também para qualidade de vida, sempre é um bom negócio. Sempre é um bom negócio, porque a valorização do imóvel mesmo, pensando em localização, acabamento, entrega, ela sempre vai ser superior à própria correção de INCC que ele vai pagar durante o período de obra. Sempre vai ser superior. E aí a gente entra na nuance. O que eu quero para minha vida? Eu quero morar bem, eu quero estar bem localizado, eu quero ter qualidade de vida, eu consigo trabalhar uma parcela interessante por mês e deixar um saldo para financiar lá no final. Aí tu entra, de fato, no viés. Quero morar bem, né? E aí são 2 âmbitos de cliente. O investidor, eu sempre falo, o cara que diz assim, eu sou um investidor imobiliário. Esse cara tem que dar uma boa entrada, ele tem que dar um fluxo de pagamento bom,
para ele ganhar um desconto já na tabela inicial. Ou pagar à vista, né? Se Ou ele se pagar à diz vista. investidor, ele Ele geralmente sabe. ele tem capital para deixar lá o dinheiro e geralmente fazer o quê? Vou comprar 2 unidades, vou dar minhas outras 2 unidades aqui que a gente Isso aí. pegou, vamos dar como negócio de entrada, senão o restante vou pagar à vista. Esperou, ficou pronto, valorizou. Tá. Vamos lá pro próximo empreendimento da Gasperim. É isso aí. Hoje, o à vista para nós nem é interessante, tá, Felipe? A gente nem tem política para vender à vista, a gente prefere fluxo, porque a gente trabalha daí pensando e programando a obra no decorrer dela. E vou te dizer outra coisa, hoje com as taxas de juros que estão pagando dentro dos bancos, o cliente às vezes não quer nem pagar à vista. Ele quer realmente esticar esse pagamento, ter a taxinha dele lá, e aí a gente consegue adequar algumas coisas. Mas isso entra naquilo que a gente sempre fala em todos os nossos programas, que os nossos clientes que querem comprar a partir de agora precisam, seja o primeiro imóvel, seja imóvel popular, médio, alto padrão, seja o que for, tem que ter planejamento financeiro, tem que ter uma organização financeira, porque não se dá nenhum passo nesse sentido sem isso. É isso aí. Tem que ter. Hoje em dia a gente vê o empreendimento como o Vegas ali, que hoje em dia eu vejo assim dos empreendimentos que eu vi em Farroupilha um dos mais interessantes, inclusive é um dos que mais me chamou a atenção até para comprar o investimento com a minha namorada, né? E a gente vê que é o empreendimento que a gente pode dar aquele segundo passo. A gente tem o primeiro imóvel, vamos fazer o quê? Hoje em dia tá estável, né? Vamos pôr o caso de um cliente, tá mais estabilizado, se formou, tá ali com o pensamento do teu filho. O que é de um homem sem uma dívida grande, né? O homem precisa de 2 coisas, né? Uma dívida grande e uma mulher pra incomodar, né? Isso. Se não tiver isso aí, ele é um Tá menino vendo? ainda, Tá né? faltando a dívida grande, ele já tá sentindo falta. Então a gente vê nisso, né? Que é muito os casos do quê? O Vegas, ele tá ali num do médio a alto padrão, que a gente comenta, né? Que é o pessoal que tá indo pro segundo passo. Iniciaram com o primeiro imóvel, então indo lá, vão fazer o quê? Constituir família daqui a 4 anos, vamos pegar um imóvel maior, vamos falar ali com o Felipe, com a Josi, com a Simone, e vamos pegar e conseguir fazer o quê? Uma negociação facilitada junto com a Gasperim, dando um imóvel de entrada, de repente uma entrada, um parcelamento, que nem a Simone falou, vai ter a correção ali junto, mas tudo isso a gente vai mostrar para vocês enquanto a gente estiver na mesa, na negociação. Temos a honra também que temos o Michael para pegar e apresentar junto, ou se não, pode vir até o Rodrigo, que hoje não pode estar aqui junto com nós, né? Vai apresentar todo o empreendimento, mas com certeza, em Farroupilha, o Vegas está sendo uma das melhores opções para quem quer pegar um imóvel na planta, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, gente, porque é vocês que estão na ponta do mercado ali. A gente sabe os desafios que a gente tem no mercado de Farroupilha, a gente sabe que é uma cidade pujante e que ficou esquecida por muito tempo, né? E agora a gente trazendo uma obra que para nós também é um desafio, tá? Ela, querendo ou não, é a maior obra da história da Gasperim Pilate, são 18 mil metros de obra, então é uma obra gigantesca, faraônica. A gente agradece também ao Grupo Feltrin, que nos deu a oportunidade de edificar naquele terreno, né? Eles nos confiaram em nós como permutantes para a gente assumir aquela obra magnífica que a gente criou. E, de fato, eu, Michael, vou ser um morador do Vegas, porque eu confio muito no produto, eu confio muito na localização. Eu sou farroupilhense, então, quando a Feltrin nos procurou para falar daquele terreno, eu disse com certeza, para mim é o melhor terreno de Farroupilha. Nós temos um norte totalmente consolidado, um leste totalmente consolidado. O nosso oeste, a gente tem uma baixada de morro da Rômulo Honório, que a partir do meu 12º andar também não vai mais ter nenhum impacto visual para o futuro. Então, tudo isso são coisas que acabam agregando também valor ao produto e ao local que ele está inserido. E, Felipe, faço votos para que os teus clientes chamem nós para conversar, porque vai ser uma honra. E a gente vem falando tanto de programação financeira, gente. E por que eu falo isso muito? Porque, para mim, eu quero um cliente que durma bem, que Sim. esteja saudável, que não fique pensando no boleto do mês que vem, que isso seja um sonho que ele está realizando e que ele se programe para cumprir esse sonho. E não vire um pesadelo, né? Claro. José, e a gente fala isso tanto, e isso é tão legal ver. A Gasperim Pilate, ela tem um histórico muito, muito bacana de ser humano, Sim. de não ter distratos, de trabalhar com o cliente, de ajudar o cliente em todas as situações. Porque a gente sabe que em 4 anos muita coisa pode acontecer, né, Felipe? Claro. A gente compra com planejamento hoje,
mas daqui 2 anos eu posso perder meu emprego, eu posso... Muito É uma doença estável, grave. tá. N situações. Exato. E aí tu tem que estar amparado também por uma empresa que consiga olhar para esse viés humano. E é isso que eu defendo também na Gasperim Pilate. Mas como é que é o nome da namorada, noiva, Ah, Felipe? Priscila. Isso, então, Priscila. Priscila, fica a dica, né? Tá aí aberto um leque, vamos Excelentes comprar. unidades no Vegas. Tu pode falar com o corretor Felipe Zene. Isso. É uma oportunidade, né? Quem sabe, se ela tava esperando uma deixa, essa é a deixa certa. Ela tá só esperando assim um momento pra dizer vamos. E daí, bom, eu digo espera Chegou um o momento, pouquinho. Priscila. Acho que aproveitando o gancho, falando da humanização e dessa preocupação que vocês têm com o cliente, conosco, né? Eu quero parabenizar vocês pelo evento de lançamento, né? Do Vegas, porque eu fui numa expectativa, apesar de o Rodrigo já ter feito um trabalho bem legal conosco, né, Josi, apresentando o produto, então eu já conhecia, mas imaginei ouvir tudo de novo. E quando me deparei com o evento, além de ter muita gente, né, muito mais focado na integração de nós, né, e nós como autônomos, a importância de estar lá, presente, né, e falar com todas as imobiliárias e dizer, nós também estamos aqui né, como parceiros. E, bom, todo o show do próprio Fabiano Feltrin, que ele não precisa fazer o show que ele é o próprio, né? Mas, enfim, o ambiente ele foi muito acolhedor, né? E eu cheguei com aquele material que tá lindíssimo, que infelizmente não tá aqui pra gente mostrar. E a minha filha, no outro dia, de manhã, mãe, né? Deixa eu ver o que é isso, que legal. E eu acho que ela poderia estar aqui hoje falando sobre o empreendimento, porque ela decorou e ela entendeu, assim, ela tem 12 anos e ela ficou encantada, né? Então, por si só, sem falar muito, sem precisar nada, o material já se vendeu, né? E ela, com 12 anos, entendeu até o perfil de quem ia morar lá. Uhum. Ela já começou a colocar algumas, né, mãe, mas as Pessoal, crianças vão ser assim, né? Vão estudar em tal lugar, né? Falou da legal. área de brinquedo, o que teria ali, que legal que ela poderia. Então, infelizmente, não está no meu momento ainda de ver Vegas, já estou na parte mais das divisões do que das compras, né? Mas incentivou, assim, estimulou ela num sonho também de estar lá. E aí eu achei, tipo, já começamos aí, né? Porque também quando um pequeno está em casa e começa a dar a sua opinião, né? E entender e dizer que gostaria de morar lá, tu vê que o trabalho de vocês acho que é completo, né? Sim. Muitas cabeças pensantes. E sobre o evento, Simone, tem até uma historinha que aconteceu essa semana com um amigão meu, o Maurício Mozart, aqui da Imobiliária Crédito Real de Bento. A gente tá agora começando um pré-lançamento aqui na cidade de Bento Gonçalves, que a gente vai divulgar a partir de julho. Vamos ter o mesmo lançamento ali em meados de agosto, que é o Bosco Garden Home, que é um empreendimento que tá vindo ainda, é um pré-lançamento. E aí, o Maurício tá com algumas negociações nesse pré-lançamento, e aí, sábado de manhã, depois do evento, eu tava aqui na Crédito Real de Bento conversando com ele. E aí ele disse, Michael, mas 45% precisa de um evento de lançamento? E eu olhei para ele e disse, Maurício, nós temos que chamar os corretores e fazer festa, não só quando a gente está precisando, mas quando a gente está ganhando também. Nós temos que comemorar com vocês. Aquilo realmente não foi com o intuito de treinar as imobiliárias. Foi com o intuito, de fato, de agradecer por todo o trabalho feito, por todo o cliente visitado, por toda a negociação que foi atrás e foi difícil e que eles lutaram para conseguir para os seus clientes. As que não deram certo também, porque eles também lutaram, né, para tentar representar. E por isso, Josi, que lá estavam as imobiliárias inteiras e as equipes de Farroupilha que a gente acredita que possam performar com a Gasperim Pilate. Porque a gente quis, de fato, mostrar para todo mundo o universo Gasperim Pilate e tudo que, de fato, a gente quer entregar para os nossos clientes. Vamos lá, esse ano foi o primeiro ano, depois de 6 anos que eu estou na construtora, que a gente conseguiu, de fato, lançar uma campanha de vendas também. Essa campanha de vendas, gente, ela está surgindo no melhor momento da Gasperim Pilate, não é no pior. Eu não estou lançando uma campanha de vendas quando o ano passado o meu foi fraco. Não, o ano passado foi um ano de recorde da Gasperim Pilate. Nós vendemos 64 milhões em imóveis,
Foram mais de 87 negociações. E para comemorar isso, a gente lançou uma campanha de vendas para quem fez isso acontecer. Que foram vocês, corretores de imóveis. Muito. Cara, e foi um Parabéns. lançamento, foi um espetáculo, né? Foi fantástico. O fato de a gente, reforça o sentido de parceria que a gente tenta buscar também. Porque a gente, por mais que a gente se veja com uma frequência, a gente estava lá, leve, tranquilo, conversando com imobiliárias, com corretores, com pessoas já de muitos anos, novos, todos os níveis de hierarquia. E de uma maneira simples, tranquila, e reforçando a questão, vamos ser parceiros, vamos trabalhar juntos, porque juntos a gente é melhor do que sozinhos, né? E a quantidade de pessoas também que apareceu no sábado, por exemplo, eu fui abastecer o carro. Tu tava no lançamento do Vegas, não sei se pra vocês acontece Sim, isso. com certeza. Eu tava lá, como é que foi? Foi assim, tal. E o empreendimento, como é que é? O empreendimento é bom? Me manda o projeto, deixa eu ver como é que é isso. Não, te mando aqui, peraí. Sim, inclusive me comentaram que, nossa, deve ser um baita do empreendimento, porque para fazer uma festa dessas. E eu pensei comigo, nossa, a Gasperini é muito mais do que isso, é muito, muito mais. Que legal, gente. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque realmente a gente faz isso para vocês. A gente faz para ter essas integrações e para, de fato, o mercado olhar para nós de uma forma diferente e nós agradecer vocês de uma forma que vocês merecem ser agradecidos, entendeu? Eram mais de 125 corretores lá no evento, então a gente convidou imobiliárias de Farroupilha e imobiliárias pontuais de Caxias do Sul que trabalharam o Vegas, tá? Então nós acabamos não convidando nenhum outro parceiro de outras cidades. No evento de lançamento do Lume, por exemplo, a gente acabou convidando só os corretores que já venderam para Gasperim, de todas as cidades. Então a gente acaba sendo um pouquinho sazonal em cada cidade para conseguir privilegiar todos, né, que trabalham com nós. Mas o fato da gente tentar, eu acho que cada vez mais colocar na cabeça dos nossos colegas corretores o sentido de parceria, também ajuda muito a construtora, né? Porque vai o Joãozinho que falou com o Felipe, com a mesma negociação falou com a Simone, a mesma negociação eu cheguei para ti, e tu já sabe que ele já passou por todo mundo e tu já vai dizer, não, mas o Joãozinho passou pela Simone agora com essa proposta, passou pelo Felipe também. Aí a gente senta, conversa, vamos ver, Joãozinho, com quem que tu quer continuar? Porque não vai E mudar. acontece, tá, Josi? Bastante. Muito, muito. A gente sabe disso. Bastante. E cada vez mais as pessoas têm que ver essa visão nossa. A gente não é concorrente, a gente é amigo. A gente vai estar junto nas negociações. E nós vamos fazer o melhor. Seja o Felipe, seja a Simone, seja qualquer outra pessoa ali em Farroupilha. A gente está buscando o mesmo propósito. E falando nisso que tu tá falando agora, principalmente, tu sabe que isso é um dos maiores desafios meus como gestor comercial, tá, Josi? É muito difícil, porque o Felipe é meu parceiro, a Simone é minha parceira, a Josi é minha parceira. E o cliente tá botando todos eles contra mim. Tu entendeu? Sim, com certeza. É muito delicado. A gente já deixou de fazer negócio, tá, Josi? Com um cliente que... Vou contar bem rapidinho aqui para vocês também. Uma pérola. Mais um cliente que foi na imobiliária, conversou com a corretora, conheceu todo o projeto, bem bonita. Daí ela foi na outra imobiliária, conheceu o projeto, bem bonita também. E daí ela foi lá no escritório da construtora, falou com o dono da construtora também, para falar com todo mundo bem bonita. Bem bonita. Aí, gente, a gente entendeu quem que foi a corretora que atendeu ela primeiro, que fez a primeira proposta, que entendeu a primeira negociação. Nós chegamos com o corretor e dissemos, vamos atender o cliente lá direto, para ele se sentir privilegiado, mas estamos juntos no negócio. Fechou, beleza. Atendi o cliente lá no escritório, e fui eu mesmo, tá, que atendi o cliente. E até o momento que o cliente se escora para trás da mesa com o negócio fechado e diz, Michael, se aquela corretora meio burrinha não tivesse falado pro dono da imobiliária que tinha me mostrado o projeto, agora eu ia ligar para ela e ia dar uns pilinha. Eu olhei para eu como corretor, aquilo me deu uma doidinha por dentro. E eu olhei para ele e disse, meu amigo, ela tá junto com nós no negócio. Você não precisa ligar para ela. Ele não comprou com nós, Felipe. Tu acredita? Ele virou as costas e foi embora. Não assinou. E não fez o negócio. Porque a corretora estava envolvida. Então, acontece muito disso. E o nosso posicionamento é sempre privilegiar o corretor que atendeu,
o corretor que deu a segurança, o corretor que montou a proposta. Porque se a gente ficar entrando em minúcias, eu perco a parceria de um e de outro. Uma das vantagens de nós termos essa… conversar mais e sermos mais integrados, né? E daí eu não falo só eu e a Josi com o Felipe assim, porque vira e mexe a gente entende que está atendendo o mesmo cliente. E aí quando tu tem essa conversa entre as partes, né? Ó, eu tô atendendo, às vezes a gente resolve entre nós. E aí chega lá, dividido, sei lá como, mas chega de outra forma. Eu digo, redondinho. Abandonei, né? Abandonei, pode pegar, ou fica assim, eu atendi até essa parte, né? Não vou… Mas quando a gente tem esse contato, faz um evento, cada vez tu consegue conversar mais entre os corretores. E tu consegue ter essa liberdade e maturidade Isso de aí. entender que não é só um valor, mas tu tá atendendo a pessoa e depois o valor se organiza, né? Eu acho que se evolui mais. Então, eu não… Fico ainda triste quando a gente vê ainda pessoas muito fechadas e que não querem esse tipo de… Não é nem conversa, não vou dizer a parceria, assim. Mas ficam no seu mundinho, a sua imobiliária tá no seu mundo que tu não tem abertura, né? Porque a troca, ela evolui, ela dá… Ela sempre evolui. A única coisa que eu sempre falo para os corretores e que todos têm que entender é que vocês são vendedores de serviço. E todos têm o mesmo produto na prateleira. E isso é uma coisa que todos têm que entender. Porque tem gente, Simone, que atende mal o cliente e que se acha dona do cliente. Isso é um problema, tá? Porque isso prejudica o mercado. Ele não ajuda o mercado, tá? Porque o cliente, se ele se sentir bem atendido por ti, o máximo que ele vai fazer é ligar direto para a construtora. Ele não vai ficar batendo de lado para lado. Isso tem que ficar muito claro também, porque o que faz a fidelização do cliente é o corretor. Vou dar um exemplo muito ralo, mas que para mim vale muito. Eu quero comprar uma batedeira da Electrolux, certo? Eu bato na Colombo, o Felipe me atende. Mal. Tem a batedeira da Electrolux. Você não vai comprar. Eu não vou comprar com o Felipe. Não. Eu vai virar as costas, vai pagar mais caro, mas tu vai comprar com o outro. E entro na Benoit e compro a Electrolux. De raiva, mas tu vai comprar. E compro com a Simone. Isso, entendeu? Eu acho normal até isso aí. Eu me lembro quando eu vendia a matéria de construção, o pessoal ia numa rede, daí vinha na loja que eu trabalhava. Cara, cimento lá tava 50 centavos. E sabe que cimento na construção, 50 centavos dá briga, né? Faz diferente. Que é 50 sacos pra cima. Ele vinha lá, não, me faz. Não, mas não quer fechar lá de 50? Não, o vendedor lá não me ajudou. Vou fechar aqui contigo. E é isso, se o cara não prestar atenção no atendimento, perde o cliente. Exatamente, tem que ser bem atendido. Serviço, gente, a gente vende serviço. Nosso serviço é atender. Atender bem e atender com excelência. Só para mim não esquecer, e eu acho que é bem importante, a gente no evento do lançamento do Vegas também, a gente apresentou para vocês uma maquete do empreendimento, tá, gente? Nos próximos dias, aí nas próximas semanas, a gente vai estar inaugurando no centro de Farroupilha um stand de vendas, tá? Onde vai ter uma fechadura eletrônica que todos os corretores parceiros vão poder ter acesso, e lá dentro vai ter, de fato, a maquete, um cafezinho, uma água e um plantão de atendimento para vocês poderem ir com o cliente de vocês lá e mostrar essa maquete. Por enquanto ela tá escondidinha, mas logo ela vai estar pública para todo mundo. Excelente. Fazer um plantão de vendas, que nem diz um corretor nosso, não. Vamos fazer um plantão de venda, nós vamos ficar de manhã até de noite e nós vamos ficar oferecendo o Vegas. Vamos fazer um plantão. Isso aí, bem legal, bem legal. Mas tu vê, isso tudo vai de encontro àquilo que a gente estava falando até agora, da questão da inovação, da questão da Gasperim se comprometer em querer dar o melhor pra gente poder trabalhar. Em querer nos dar um suporte que a gente não se sinta em momento nenhum desassistido, né? Que a gente possa ir até o local, mostrar a maquete, o cliente se sente naquele terreno já. Vocês podem ligar pro Rodrigo para ele vir atender junto, para mim. A gente tá sempre à disposição. E, gente, aqui eu faço ainda um grande adendo especial para Camila Osmarin, que é a moça que me ajuda no marketing. Ela que desenvolveu a festa, que ajudou a organizar toda a festa do Vegas. Ela que, junto com a agência, ajuda nós, na parte comercial, a pensar todas essas ações que a gente vai fazer estratégicas no empreendimento. Então, a gente tem que
valorizar e agradecer também para quem faz um bom trabalho, né? Com certeza, ela tem os meus agradecimentos do fundo do coração. Camila, ó. Michael, fala um pouco dos lançamentos que a Gasperim tem, não só em Farroupilha, mas de uma maneira geral, né? Listar para nós aí. Bem rapidinho, então, Tá. para não se estender muito, porque nós estamos quase no final, né, gente? Eu falo um monte e a gente vai e nós vai. juntos. Isso aí. Então, gente, esse ano a gente acabou de entregar um empreendimento, que foi o Atrium Residencial Garibaldi, aqui na cidade de Garibaldi, são 30 apartamentos. Em agosto, a gente entrega o Steel House Residence, em Carlos Barbosa. Ainda temos uma cobertura e 3 salas comerciais à venda no empreendimento. Em março do ano que vem, 2026, a gente entrega o Atrium Residencial São Pellegrino, nossa segunda obra em Caxias do Sul. A gente hoje tem 9 unidades ainda à venda lá no empreendimento e uma delas mobiliada, decorada e equipada. Então fica aqui o convite a todos os clientes de vocês a conhecerem um pouco mais da qualidade de obra da Gasperim Pilati. Em Bento Gonçalves, nós temos em andamento hoje o Now Studios, um empreendimento, o primeiro empreendimento focado em locação de temporada na cidade de Bento Gonçalves. Nós temos felicidades de dizer que ele já está 90% vendido e a gente entrega ele só em julho do ano que vem. Tá? Depois disso, temos o Vegas, que a gente vai entregar. Mentira, esqueci o Lume. Torres, em julho de 2027. A gente ainda tem 13 apartamentos à venda lá. A gente entrega em julho de 27. E aí vem as novas obras, que é o Vegas, que a gente entrega em junho de 2029. A gente inicia a obra agora no mês que vem e entregaremos ela em junho de 2029. E no final deste ano, a gente estará lançando o Bosco Garden Home, que é o nosso novo prédio aqui em Bento Gonçalves, bem perto do Atrium Bento. Bento Gonçalves para nós é uma cidade que é pujante, então ela faz um mercado imobiliário muito legal. E aí para frente, gente, a gente já tem um terreno negociado em Torres para uma segunda obra. Tô de olho nesse aí. Que vai ser o Now Torres, o mesmo estúdios de locação de temporada que temos aqui em Bento. Vamos estender eles ao litoral. E a partir daí, a gente hoje está estudando ou uma nova obra em Caxias do Sul, para um segundo passo, para uma terceira obra na cidade, ou, de fato, olhar para uma segunda obra em Farroupilha. Mas isso, gente, aí a gente tá falando para início daqui 2 anos, uma coisa mais a longo prazo, né? 2 anos não é longo prazo, né? Passa rápido, Tá aí, né? Tá aí. Então, querido cliente, entre em contato com a gente tá aqui para te atender. Felipe, Simone, Josi, nós estamos aqui com o suporte da Gasperim Pilati para poder atender vocês e realizar o sonho de vocês, né? Chame a gente, vamos sentar com o Michael, com o Rodrigo e vamos conhecer esse belíssimo empreendimento que é o Vegas. Falamos bastante do Rodrigo, fazer um agradecimento especial a ele também. O Rodrigo Milesi é o nosso analista comercial que está no dia a dia ajudando as imobiliárias de Farroupilha a transformar o Vegas de fato num sucesso. Que para nós, ele já é um sucesso de vendas e um sucesso na aceitação da cidade de Farroupilha. Sem dúvida nenhuma, com certeza. No lançamento já 40% vendido, não é qualquer construtora que consegue isso, né? A gente só consegue isso por causa de vocês corretores, gente. Muito obrigado. De verdade. É um trabalho em conjunto, na verdade, que a gente tem. Então, obrigado pela presença, né? Pela confiança da parceria, por a gente ter esse portfólio maravilhoso de vocês que nos traz segurança, né? Na apresentação para o cliente, que é o principal, e toda a disponibilidade aí de vocês para conosco. Tamo junto, gente. Fiquei muito feliz de vir Vou aqui fazer um conversar brinde com aqui, vocês. As Comemorar novas a venda. vendas. A venda da Josi e do Felipe hoje. Aí. E, gente, de verdade, fico muito grato pelo convite. É bem legal vir aqui conversar com vocês e falar para todas as pessoas que acompanham vocês sobre o mercado imobiliário e um pouco mais sobre a Gasperim Pilati. Nós somos uma empresa muito séria, que quer mesmo realizar o sonho de cada um dos clientes de vocês. Então, vocês podem ter certeza que tudo que o Michael fala aqui com vocês, a Gasperim Pilati compactua e entrega com total vontade e dedicação. Isso eu tenho certeza, já vivenciei isso. Perfeito. Obrigada, então. Tamo junto.